E nestas entrevistas vamos falar com uma campeã, não só do ténis, mas também do pádel. Ana Catarina Nogueira, 41 anos, natural do Porto, foi uma referência e é uma referência para jovens esportistas, mas também para os veteranos e para as veteranas que estão agora a começar esta modalidade que chegou em força a Portugal, que é o pádel e que a Nogi neste momento é número 6 do ranking mundial. Nogi, obrigado por acederes a este convite, porque eu acho que és das personalidades do desporto, não só do ténis, mas do desporto em Portugal, com mais relevância por tudo aquilo que tens feito e aquilo que fazes. Qual é o segredo? Antes de mais, boa tarde, Pedro, obrigada pelo convite. Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de desporto, de jogar, de praticar, e acho que desde muito pequena senti que a minha vida ia estar sempre ligada ao desporto. Por isso também o que se faz por gosto, não cansa, não é? E eu sou uma pessoa muito dedicada ao treino, muito disciplinada, e daí também a minha longevidade também ajuda nisso. Felizmente tenho tido também uma equipa por trás que me ajuda bastante nos treinos, a prevenir e a recuperar. A prevenir, como a Célia e a Cláudia, estão sempre disponíveis para prevenir e cuidar das minhas lesões. O meu preparador físico nos últimos anos, o Paulo Ferreira, e felizmente essa equipa que se cria à volta de mim também ajuda bastante na longevidade da carreira. Mas vamos ao início. Como é que tudo começou? E começou no ténis. Sim, e antes do ténis começou no basquetebol, e antes do basquetebol começou no ténis então, de mesa. Como é que foi? Portanto, eu desde criança que tinha sempre uma bola comigo, uma bola nos pés. Os meus pais bem tentavam meter-me na música, na dança, no balé. Era mais forte. Não, era sempre a bola. E portanto sempre pratiquei muitos desportos. Mais a sério comecei no basquetebol, porque o meu irmão também jogava. E onde é que jogaste? Joguei no Bola Cesto, numa equipa em Gaia, exatamente. O meu irmão jogava no Gaia. E também passou pelo Futebol Clube Porto, e então eu ia atrás do meu irmão e adorava o basquete. Só que também tínhamos uns amigos que jogavam ténis, e sempre que eu jogava com eles, eles diziam que eu tinha muito jeito, e um dia fui experimentar no Sport com o professor Francisco Coelho, e ele quis logo que eu ficasse. Apesar da idade já ser um bocadinho tardia, né? Quando eu comecei a jogar ténis tinha 13, mas recuperei felizmente rapidamente o lapso do tempo, digamos assim, e comecei a treinar quase todos os dias lá no Sport com o Francisco Coelho, depois com o Pedro Cordeiro. E pronto, e depois desde aí começou a minha carreira de ténis durante 15 anos. Uma das imagens que eu tenho tuas é de seres muito resiliente, ou seja, tu nunca desistias, treinavas muito. Foi isso também que te levou a chegar lá em cima? No ténis conseguiste ir ao lugar 370, penso eu, do ranking mundial, mas foi isso, essa vontade, essa força? Eu penso que sim, eu penso que teve muito a ver, sempre tive muita vontade de treinar, sempre lutei muito nos jogos, sempre dei o meu máximo em tudo, e lá está. Daí também sinto orgulho e alívio, digamos assim, por ter dado tudo o que podia. Felizmente também contei muito com o apoio dos meus pais, da minha família, sem eles não seria possível. O ténis é um desporto muito exigente, tanto financeiramente como fisicamente, e mentalmente também, muito desgastante, muito mais solitário, ter que fazer as viagens todas para os torneios sozinha, e é preciso ser muito resiliente, como tu dizes, para continuar, e sobretudo no início, que eu não tinha os mesmos resultados das outras, porque comecei mais tarde, gostava mais, não é? E portanto eu tive que trabalhar muito para recuperar esses anos de ter começado mais tarde. Até que ponto foi importante o Porto Open para ti? Eu acho que
torneio é uma referência da cidade e para mim, que eu sempre nasci no Porto, vivi no Porto, sempre senti muito a cidade como minha e um torneio de referência, poder jogar na minha cidade com o apoio dos meus pais, da minha família, dos amigos, das pessoas do clube e sempre um bocadinho diferente jogar em casa, digamos assim. E o Porto Open sempre trouxe muitos espectadores, muito público, muito apoio, muitos patrocinadores inclusive e sobretudo visibilidade e imagem para a promoção tanto dos atletas como do desporto, do ténis. E depois do ténis, portanto, tu chegas a uma altura em que idade é que tu disseste, não é? Isto agora está a ficar... Como é que surge o pádel na tua vida? Na altura o ténis, por ser um desporto muito desgastante, tanto física como mentalmente, atingi ali um certo ponto de saturação e também de lesões e de acordar e sair da cama sempre com dores. Já não estava a prazer? Não é fácil lidar com essas situações. Já começava a ser difícil encontrar a motivação para levantar na mesma com dores e treinar e levantar e jogar. E portanto chegou um ponto em que eu decidi parar de competir e dedicar-me mais a trabalhar noutro aspecto como treinadora e como professora de educação física, porque entretanto terminei a licenciatura e decidi abordar essa perspectiva da minha vida de uma forma diferente. Quanto é que assim. Esse ato de tempo entre que tu sais do ténis, dás aulas de educação física e começas no pádel, quanto tempo é que decorre? Eu penso que deve ter passado aí uns 3, 4 anos. Como é que foi o primeiro contacto com o pádel? O primeiro contacto com o pádel foi através de Pedro Cordeiro, curiosamente, que tinham os campos, penso que foram os primeiros aqui na zona do Porto, os campos na Maia, na Tec Maia, exato, do Jaime Rocha, e convidou-me a mim e ao Diogo Rocha. Estão os dois agora no pádel. Exatamente, para irmos lá experimentar e automaticamente gostamos imenso. Mas na altura e nos primeiros tempos nós combinávamos entre amigos e íamos jogar ao fim da tarde ou ao fim de semana. Não te passou pela cabeça nessa altura, vai ser este o meu futuro? Não, nunca me passou pela cabeça. Na altura eu até já estava mais como treinadora na seleção nacional de ténis feminina, tanto em sub-18 como na Fed Cup. Tinha também trabalho como professora de educação física. E portanto, quando fomos experimentar, era na perspectiva de ambos também estávamos um pouco parados a nível de praticar desporto e isso fazia-nos bem, digamos assim, desporto de lazer, atividade de ser saudável e tal. E começamos os primeiros anos, foi assim, numa perspectiva de lazer. Quando é que tu percebes? Isto realmente eu acho que tenho aqui uma possibilidade de seguir isto e até gostava de fazer isso. Deve ter sido uma série de coincidências. Primeiro, coincidiu eu por acaso ver em Lisboa um campeonato da Europa, penso eu, que foi organizado cá em Portugal, em Lisboa. Depois, e penso que foi Ana Rita Ascenso, que também jogou ténis, a convidar-me para experimentar jogar uns torneios e tal, ver como é que corria. Deixa-me só fazer aqui um parênteses. Tu quando viste isso, tu disseste assim, se calhar eu até dava um jeito. Pelo que vi, eu se calhar também conseguia fazer igual ou melhor. Talvez. Quando eu vi o Campeonato da Europa, sim, é capaz de me ter passado pela cabeça isso. E então comecei a jogar assim os primeiros torneios. Até porque a competição que está nas veias, é isso? Sim. Depois acabou por perceber que depois de jogar os primeiros torneios e começar a ter bons resultados e ganhar e não sei o quê, voltei a sentir o bichinho da competição. E portanto depois aos poucos não foi uma mudança brusca. Foi gradual? Foi gradual. Eu comecei a fazer mais jogos, a fazer um outro torneio. Ou seja, começaste numa vertente mais social e passaste para a competitiva, exatamente, foi isso? Sim. Até porque nos primeiros anos ainda não havia, digamos assim, uma federação montada, um circuito federativo, e eram torneios sociais que iam aparecendo e tal.
Depois começou a haver o Campeonato Nacional, até organizado pela Federação de Ténis, e comecei a entrar aos poucos nessa competição, digamos assim, e aos poucos foi-se tornando cada vez mais sério. E toda a gente queria jogar contigo? Também, joguei com a Manela Costa, joguei com a Leirinha Medeiros, portanto uma série de pessoas que... Os convites não faltavam para jogar com a Cátia Rodrigues, em dupla. E portanto foi aos poucos tornando-se cada vez mais sério. E essa seriedade atingiu o nível da alta competição. Sim. Hoje em dia és número 6 do mundo, para as pessoas tentarem perceber minimamente, chegar ao número 6 do mundo e conseguir fazer o que tu fazes no paddle não é fácil. Não. O paddle, apesar de ser um desporto recente, está cada vez mais profissional. A maioria dos jogadores, digamos assim, no top 20 é único e exclusivo dedicado ao paddle. E, portanto, é preciso, na mesma, treinar todos os dias, é preciso treinar manhã e tarde, é preciso fazer físico. Portanto, essa nutricionista, fisioterapeuta, recuperação, é preciso essas coisas todas. E chegar ao número 6 não é nada fácil. Era um sonho entrar no Masters do final do ano, que era preciso entrar no top 16, e eu consegui chegar ao número 6. Acho que quem diria isso no início da época passada diria que era impensável, nunca mais lá chego. Mas cheguei, foi E tiveste consciência que foi precisamente aqui que deste uma alegria, veio aqui muita gente esperar, sim, porque continuaste a dar, depois do ténis, continuaste a dar muita alegria aos portugueses. Sim, foi espetacular depois de ter ganho o Masters de Madrid, a recepção aqui no clube, com tanta gente, com o Porto Canal, com a Sport TV, uma felicidade enorme, um orgulho, a recompensa de todo o trabalho feito. E no paddle há muito mais proximidade das pessoas, quer sejam alunos, amigos, acompanham mais, dão mais apoio, mais carinho. Sinto essa proximidade mais forte e isso também ajuda quando vou jogar os torneios lá fora. Vocês têm uma parte que eu acho que é fundamental, que é a parte da proximidade. E o paddle é um desporto muito próximo, não só na vertente social, mas achas que é por aí que o paddle não é uma moda e que vai chegar Sim. e vencer aqui em Portugal? Sim, eu acho que essa proximidade vem de uma característica própria do paddle de ser mais social, mais convívio. Como é sempre jogado a pares, a duplas, há sempre 4 pessoas, há sempre aquela coisa de ficar depois de jogar na conversa, beber um fino, etc. Isso cria essa proximidade. Também, pelo facto de dar aulas de paddle, também a proximidade com os alunos é diferente, eles querem sempre saber os resultados da professora, como é que está a correr, etc. E penso que esse é um dos fatores-chave para o paddle não ser uma moda e ser um desporto para ficar. Uma pergunta que te vou fazer que tem a ver com a tua forma de ser. Estás a jogar, estás a ganhar o primeiro set, isto agora com 41 anos, uma coisa era com 20. No ténis estavas a ganhar, ganhavas o primeiro set 6-1, estavas a perder 5-1 e sabias que tinhas que ir a terceiro set, mas com 20 anos tu ir a terceiro set. Ok, vamos a terceiro set e eu resolvo lá. Agora acontece isso no paddle, tu com a experiência que tens, se tens que ir a terceiro set para te protegeres fisicamente, preferes não ter uma forma de jogar tão intensa num segundo set para ir a terceiro e tentar ganhar, ou continuas a ser a Nogi que vai jogar todos os pontos para ganhar, independentemente de ir a segunda ou terceira? Eu acho que sim, eu acho que continua a ser todos os pontos a mil. Às vezes o próprio treinador... Mas passa-te pela cabeça às vezes o próprio treinador diz, joga com mais calma e não sei o quê. Não, o passar pela cabeça depende muito também das sensações do próprio jogo e como é que te estás a sentir naquele jogo, e se já entras no jogo com 2 ou 3 jogos nas pernas antes, é uma coisa. Ou se entras no jogo, primeira ronda, estás fresquinha, não ligas muito a isso. Portanto, também tem a ver com a sensação, né, naquele dia, como é que estás a sentir, mais cansada, menos cansada, mas a tendência é sempre dar tudo. Seja em que jogo for. E rituais? Tens rituais? Eu tenho... Tens coisas que tu no dia a dia vais para um jogo, estou a falar de competição, e eu faço isto normalmente, vou continuar a fazer, ou não é por aí que... Não, eu tenho mais...
mais certas rotinas, não é? Digamos assim, de jogo. Gosto de colocar sempre um punho no pulso, gosto de usar sempre o mesmo elástico, a roupa, às vezes também um equipamento branco, se calhar vou jogar com este hoje. Se ganhares o equipamento vais jogar com se calhar vou jogar com o mesmo. Algumas coisas sim, algumas coisas tenho esse ritual. Há pouco falavas na dificuldade, quando jogavas ténis, em ser profissional, porque as despesas eram muitas, para tudo, para viagens, para treinos, etc. É mais fácil ser profissional de pádel ou de ténis? Eu diria se calhar talvez de ténis. Numa primeira fase é realmente preciso gastar muito dinheiro para jogar ténis, porque viaja-se praticamente todo o ano por todo o mundo. E realmente os custos de uma época de ténis são diferentes dos custos de uma época de pádel, até porque neste momento o pádel está muito sediado ainda em Espanha. Agora começa a haver torneios na Suécia, em Itália, mas é tudo aqui mais próximo, digamos assim, de Portugal. E portanto, agora depois tem um outro aspecto, outra vertente em que se consegues ser bom no ténis, o prémio dos torneios é significativamente diferente do pádel, muito maior. O prémio nos torneios de pádel ainda é bastante baixo para um jogador profissional, num desporto, digamos assim. E é uma coisa que tem que ser, digamos assim, aumentado, o crescimento a esse nível tem que ser trabalhado e tem que ser feito. Realmente se queremos que haja mais jogadores profissionais de pádel e que haja mais jogadores profissionais de pádel noutros países. Como é que tu vês o pádel em Portugal? O crescimento, depois da Nogi, quem é que vem? Lá Porto, também em Espanha lá Porto. No pádel são mais Porto do que Nogi. Mas em Portugal o pádel tem crescido muito, muito mesmo. E eu penso que Vês novas gerações com valor? A seguir ao futebol é o desporto que tem crescido mais. Tudo bem que tem crescido muito a nível amador, mas já se começa a ver muita gente jovem com qualidade a jogar bem. Portanto, eu acho que no futuro pode haver mais gente a jogar bem. Agora depois, os atletas, já sabes, cada um tem que ter aquele espírito de disciplina, de esforço, de dedicação, de trabalhar muito. E isso é com cada um, com cada pessoa. Não adianta teres a melhor escola do mundo, a melhor escola de formação, aí isso nasce ou trabalha-se com cada atleta. Mas penso que o pádel tem crescido muito a nível escolar, a nível de jovens, a nível de escolas, e portanto tem todas as condições para aparecerem mais jogadores. Qual é o sonho da Ana Catarina Nogueira para este ano? O sonho é ser número 1. Marta Marrero, atenção. É muito difícil. Talvez é um sonho. Os sonhos perseguem-se, não é? E às vezes concretizam-se e outras vezes não. Mas o sonho, sem dúvida, seria terminar a carreira como número 1. Era o auge. Mas sei que é preciso uma série de fatores, variáveis que às vezes nem controlamos, mas é isso que está na minha cabeça e vou tentar dar o máximo para chegar lá, sabendo que se terminar a época no top 10 ou no top 16 será positivo na mesma, e se chegar a uma final de um torneio é ótimo, excelente. Cada vez é mais difícil chegar lá, o pádel feminino cada vez está com mais gente nova a aparecer que só jogaram pádel, só começaram no pádel, portanto há cada vez menos ex-tenistas a jogar, e isso é sinónimo que a modalidade está a crescer e é sinónimo que é o percurso natural de um desporto mais recente. Para terminar, um momento que te tenha marcado e que tu nunca mais esqueças no ténis e depois no pádel? No ténis, penso que talvez tenha sido o meu primeiro título como campeã nacional absoluta.
ainda hoje tenho um quadro em minha casa com uma fotografia quando ganhei esse campeonato nacional na Maia. Portanto, era um objetivo e um sonho, lá está, desde que comecei a jogar e que muita gente dizia que eu nunca ia chegar lá porque tinha começado tarde, apesar de ter jeito e tal, e então penso que deve ter sido o momento mais marcante da minha carreira do ténis. No paddle? No paddle, o ano de 2019 foi extraordinário, cheio de momentos marcantes. O título no Masters em Madrid, um torneio de categoria máxima do WPT, um pavilhão com 6.000 pessoas. Nós assistimos no computador, muitos lá, nós muitos no computador lá, a ver. muitas pessoas lá, muitas pessoas cá a ver, portanto foi um momento marcante, mas uns meses antes, teres atingido a minha primeira final, curiosamente na Suécia, num campo montado num estádio de ténis, também foi marcante. E por último, em dezembro, o apuramento para o Masters Final, das 16 melhores duplas, um pavilhão onde se atingiu o recorde de assistência num jogo de pádel, quase 10.000 pessoas. Também foram esses 3 pontos marcantes na minha carreira no pádel. Desejo-te as melhores felicidades, tenho a certeza que vais conseguir pelo menos lutar por tudo aquilo que desejas e és um exemplo de resiliência. Muito obrigada, Pedro. Ana Catarina Nogueira, ela é a prova viva de que nunca é tarde para começar. Foi campeã de ténis, é campeã de pádel e é uma campeã na vida.